Fala, meu jovem, fala, minha jovem, sejam bem-vindos ao canal Pro Bono. Estamos aqui com mais uma aula de Direito Constitucional. Queria, em primeiro lugar, agradecer o seu acesso e fazer um pedido já desde de logo, né? Se você gostou desse vídeo, né, ao vê-lo até o final, você dê o seu like, se inscreve no canal, faz o seu comentário, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal. Meu nome é professor Rafael Bernardes Luca e eu estou aqui com mais uma aula de Direito Constitucional para você que estuda aí para concurso ou para o exame de ordem da OAB. A aula de hoje vai tratar do tema foro por prerrogativa de função. Tudo bem? Não fale mais foro privilegiado, beleza? Porque isso é uma nomenclatura atécnica, é foro por prerrogativa de função ou prerrogativa de foro, tá? São as duas formas corretas de se falar. A gente vai ver o foro por prerrogativa de função em relação aos deputados federais e aos senadores, beleza? Só em relação a essas autoridades. Lembrando que nas aulas passadas a gente falou sobre imunidade material, a gente falou de imunidade formal, a gente falou de todas as prerrogativas do chamado Estatuto Constitucional do Congressista. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no nosso primeiro slide. Tudo bem? A gente está falando aqui, então, de foro por prerrogativa de função. Primeira coisa que eu queria tratar com vocês é o que é foro. O foro é basicamente um órgão competente para julgar um determinado caso. A Constituição vai pegar lá, né, no seu artigo 102, no seu artigo 105, né, e entre outros, a 109, tá? Esses artigos vão tratar de competências dos tribunais. Tudo bem? São quais causas, quais tipos de causas, quais tipos de processos são de atribuição de determinados tribunais. Então, vamos lá. No 102, por exemplo, nós temos as causas que são de atribuição do STF. Quais são as causas que o STF julga, né? E o STF vai ter uma série de tipos de competências. A gente tem, basicamente, podemos dividir em dois tipos de competências, tá? As chamadas competências originárias, que são as competências que o STF tem para julgar ações como se fosse primeira instância, tudo bem? Lógico que quando o STF é a primeira instância, ele também é a última, porque não tem nenhum tribunal acima, então a gente fala que é causa em única instância, tudo bem? Se você não tem como recorrer, os únicos tipos de recurso que você teria, você vai fazer para o próprio STF, que é, por exemplo, o embargo de declaração, beleza? E você também tem as competências recursais, que são as matérias que o STF julga em questão de recurso, né? Ou recurso ordinário ou recurso extraordinário. Tá? E isso a gente vê na parte de poder judiciário. A mesma coisa lá no 105, você vai ter as competências do STJ. Tá? E o STJ também tem competências originárias, que são competências que ele julga como se fosse primeira instância, e você tem as competências recursais, que ele vai julgar também recurso ordinário, recurso especial. Beleza? O 109, como eu tinha falado para vocês, fala das competências da Justiça Federal. Enfim, nós temos diversos artigos lá na Constituição que vão tratar aí das competências dos tribunais. E nós temos também artigos esparsos dentro da Constituição que também vão atribuir determinados tipos de causa para a competência desses tribunais. Esse caso é o caso do artigo 53, parágrafo 1º, que a gente vai analisar hoje. Tá? O 53, parágrafo 1º, que trata aí do Estatuto... O 53 trata do Estatuto Congressista, a gente já estava falando nas outras aulas, a gente já deu uma olhadinha nele. O parágrafo 1º, ele trata do foro por prerrogativa de função. Já vai falar que os deputados e os senadores, né, nos processos criminais, são julgados perante o STF. Tá? E isso também é uma atribuição de uma causa de competência originária do STF. Então, o STF vai julgar os deputados e os senadores como se fosse primeira instância. Na verdade, ele é primeira e única instância. Tudo bem? Mas ele vai fazer o mesmo trabalho que, em tese, um juiz de primeira instância faz quando julga um de nós do povo. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, vamos lá para a literalidade da Constituição Federal. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha Constituiçãozinha, já com os artigos separadinhos, beleza? Então, o 53 caput aqui trata da imunidade material, como a gente já viu em uma outra aula. O parágrafo 1º trata do foro por prerrogativa de função.
Tá? Então está escrito aqui, parágrafo 1º do 53 da Constituição. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, este é o dispositivo que vai tratar do foro por prerrogativa de função. É lógico que se você pegar lá no artigo 102, inciso 1º da Constituição, em uma das alíneas, você vai ter lá que a competência do STF julgar, né, no processo criminal, os deputados federais e os senadores. Beleza? Mas o cerne mesmo do foro por prerrogativa de função dentro do Estatuto Congressista está no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição. Veja só, vamos dar uma analisada aqui. Ó. Deputados e senadores, desde a expedição de diploma, então começa com a expedição do diploma, né? A partir do momento em que ele é diplomado, pelo menos em tese ele já teria a prerrogativa de foro, e eles, desde então, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Pela literalidade do artigo 53, parágrafo 1º, veja bem, a Constituição não faz nenhuma ressalva em relação a qual tipo de crime que é julgado pelo STF. Né? Não fala se é crime que tem a ver com a função, se é qualquer tipo de crime, simplesmente fala que eles são julgados no STF. Então, o entendimento que o STF teve em relação ao foro por prerrogativa de função durante muitos anos, tá? Foi o de que qualquer crime praticado pelo parlamentar, antes ou depois da diplomação, né? Contanto que o cara já fosse parlamentar, seria julgado pelo STF, tá bom? Então, por quê? Porque a Constituição não faz ressalva nenhuma. Ela fala que, a partir do momento em que o deputado e o senador é diplomado, ele já é julgado no STF. Não fala se o crime tem que ser anterior, não fala se o crime tem que ser posterior, não fala se tem que ser crime praticado na qualidade parlamentar, não fala se é qualquer tipo de crime. Então, por exemplo, vamos supor que o parlamentar praticasse um crime de homicídio, né, que no trânsito, ele brigou com a mulher, encheu a cara, entrou no carro, foi lá e pum, atropelou alguém e matou. Então ele praticou um homicídio ao volante. Isso não tem nada a ver com a atividade parlamentar dele. Para a orientação antiga do STF, até esse tipo de crime seria julgado pelo STF. Não tem nada a ver com a atividade parlamentar dele. Tudo bem? Então, posição antiga, esse não é mais o posicionamento do STF, já adianto para vocês, a gente vai discutir aqui como é que é o novo posicionamento, mas era assim, podia ser qualquer crime praticado antes ou depois, né? E isso dava até um certo sobe e desce de instâncias. Acontecia o seguinte, né? Vamos supor, o cara, ele ainda não era deputado, não era senador. Aí, antes de ser eleito, ele praticava um crime. Aí ele começava a ser processado na primeira instância. Tá? Aí já tinha um processo penal lá, tudo bonitinho. Aí ele era eleito e diplomado. Quando ele era diplomado, subia o processo. Aí ele virava deputado, né, por exemplo. Aí o processo subia para o STF. Beleza? Aí começava a tramitar no STF. Aí o que acontecia? Aí o cara saía do cargo. Vamos supor, ele renunciou, aconteceu alguma coisa e perdeu o cargo. Aí, pum, o processo descia. Aí ele era eleito de novo. Aí, pum, o processo subia. Aí ficava nesse sobe e desce de instância, porque toda vez que ele fosse diplomado, o processo subia. Tá? Que ele tivesse na qualidade de deputado, o processo subia para o STF. Tudo bem? E aí o STF tentou, né, num novo entendimento que ele tem, dar uma equalizada aí nessas questões. Né? Beleza? Então, presta atenção no que a gente vai falar a partir daqui. Então, pois bem, né, o entendimento do antigo do STF, como eu falei para vocês, seguia a literalidade da Constituição Federal. Isto é, não importava se o crime era anterior ou posterior à diplomação, não importava se o crime tinha a ver ou não tinha a ver com o cargo. Bastava que fosse crime e o STF é que era competente para julgar. Por quê? Porque a partir da diplomação entendia-se que qualquer crime praticado pelo deputado ou pelo senador seriam julgados pelo STF, que teria, né, o foro, né, teria a atribuição de julgar, né, os deputados e os senadores. Beleza? Só que aconteceu o seguinte, houve a chamada viragem jurisprudencial, ou seja, o entendimento do STF mudou a partir do julgamento na questão de ordem, na ação penal número 937, oriunda do Rio de Janeiro. Beleza? Então, é um novo entendimento acerca do foro por prerrogativa de função. Tá? Então, corta aqui para mim. Vamos lá.
são duas coisas que o STF decidiu. Primeiro, tá? Os crimes, né? O foro só se aplica a crimes praticados a partir da diplomação. Tudo bem? Se o crime foi praticado antes da diplomação, não adianta, não tem foro por prerrogativa de função. Tá? A segunda parte do entendimento é que, mesmo que o crime tenha sido cometido após a diplomação, o crime tem que ter a ver com o exercício do cargo de parlamentar. Se o crime não tiver nada a ver com o exercício do cargo de parlamentar, não se aplica o foro, ele vai ser julgado pelo juiz de primeira instância. Então vamos a alguns exemplos, tá? Vamos supor que o parlamentar cometeu um crime de peculato, tá? De peculato, ou seja, um crime contra a administração pública, tá? Mas ele cometeu esse crime antes da sua diplomação como deputado federal. Vamos supor que na época ele era deputado estadual, tá? Neste caso, ele não vai ter foro no STF. Por quê? Simplesmente porque o crime foi praticado antes dele ser diplomado como deputado federal. Tudo bem? Segundo caso, vamos supor que ele cometeu um crime depois da diplomação. Tá? Ele foi diplomado, até tomou posse já. Aí ele tomou posse, ele está lá em Brasília. E aí ele faz o seguinte, ele comete um crime de trânsito. Tá? Um crime de trânsito. Ele vai ser julgado pelo STF? Não. Porque crime de trânsito não tem nada a ver com a atividade parlamentar dele. Tá bom? Então, eu tenho que aliar as duas coisas. O cara tem que já ter sido diplomado e o crime tem que ter a ver com a atividade parlamentar. E é muito comum, né, que entre o período da diplomação e a posse, inclusive, é muito difícil o cara cometer um crime que tem a ver com a atividade parlamentar em si, né? Porque só depois da posse que ele começa a exercer mesmo a função de deputado ou de senador. Lógico que o STF não faz essa distinção, mas eu só estou falando porque na prática é uma coisa que se verifica. Mas então, vamos supor então aqui um caso em que um deputado poderia efetivamente ter foro no STF. Vamos supor que ele está sendo acusado de corrupção passiva, associação criminosa, tendo em vista um esquema de corrupção que tem a ver com compra de votos de deputado. Pô, aí, beleza, né? Aí tem a ver com a atividade parlamentar. Né? Vamos supor que ele está metido em algum esquema de indicação de cargos, tá? Remunerado por meio de financiamento de campanha, tá? E tem a ver com a atividade parlamentar dele, como foi o caso, por exemplo, do Petrolão. Né? O primeiro caso eu falei parece com mensalão, o segundo caso eu falei parece com Petrolão. Tá bom? Nesses dois tipos de casos, é óbvio que o STF vai ter competência para julgar. Mas o que o STF fez? Ele aproximou a noção do foro por prerrogativa de função da noção que a gente tem junto com a imunidade material, da noção que a gente tem, por exemplo, com os crimes, com as imunidades formais do presidente da República. Em todos esses casos, né, você vai ter, né, o foro, essas questões, né, você vai ter as proteções muito ligadas ao fato de a função estar ligada ao crime que foi cometido. Beleza? Então, qual era o entendimento antigo? Se aplicava a qualquer crime. Qual é o entendimento novo? Apenas se o crime for praticado após a diplomação e apenas se o crime tiver a ver com a atividade parlamentar. Beleza? Então, o que a gente tem aqui, né? Já pontuadinho aqui no nosso slide. Aplica-se apenas a crimes praticados após a diplomação e tem que haver relação com a função parlamentar. Tudo bem? Beleza. Então, a gente tem umas questões que surgem aí, né? Inclusive, o STF já julgou alguns desdobramentos desse entendimento. E muitos se referem à chamada perpetuatio jurisdictionis. Beleza? Lembrando que T em latim se pronuncia C. Tá? Então, é perpetuatio jurisdictionis. Tá? Então, vamos lá. O STF, nesse mesmo julgado que eu tinha falado, né, na questão de ordem, na ação penal 937, tinha feito uma observação muito importante para controlar o chamado sobe e desce de instância. Eu tinha falado para vocês, né, o cara ele
saía do mandato, o processo descia, ele entrava no mandato, o processo subia, aí ficava assim, ficava um ping-pong de instância. Tá? E o STF firmou, né, uma tese para que isso não ocorra mais. Tá bom? O que o STF falou? É o seguinte, se a instrução processual tiver acabado, já, o processo vai ficar no STF, ou seja, existe a perpetuação da competência do STF. Perpetuar-se jurisdiciones nada mais é do que a chamada perpetuação de competência, quando um órgão se investe com estabilidade na competência. A competência se torna estável, é a estabilização da competência. Tudo bem? Então, é o seguinte, vamos lá, a ação penal contra um cara que era deputado começou. E aí, finda-se a instrução processual, mas o processo ainda não é julgado. E o cara perde o cargo, por exemplo. Ele acaba o mandato, ou ele renuncia, ou ele é cassado, etc. Se a instrução processual já tiver acabado, o processo continua no STF. Beleza? Continua no STF. Porém, se a instrução processual ainda não tiver acabado e o cara perde o cargo, ele sai do cargo, o processo vai para o juiz de primeira instância ou para outra autoridade que eventualmente seja competente para julgar. Tudo bem? Então, qual é o marco temporal para que o STF se perpetue, para que a competência do STF se estabilize? É a instrução processual. Ou seja, o marco final é a finalização da instrução processual que se dá com a intimação para oferecer as alegações finais. Tudo bem? Então, a intimação para oferecer as alegações finais é o marco temporal que vai falar se o processo continua no STF ou se vai para o juiz de primeira instância. Tá? Então, quando eu considero finalizada a instrução processual? Quando o réu é intimado para fazer alegações finais. Tudo bem? Então, vamos lá. No caso que eu estava falando, né? O parlamentar está sendo julgado no STF e tal, e aí ele já foi intimado para oferecer alegações finais e depois disso ele saiu do cargo de parlamentar. O processo desce? Não desce. Tudo bem? Não desce. Eu fiz um sinal trocado aqui, desculpa. O processo não desce, beleza? O processo não vai descer. Por quê? Porque ele já foi intimado para oferecer as suas alegações finais e, portanto, né, o que a gente teve é a finalização da instrução processual, da instrução probatória. Tranquilo? Segundo caso, o cara está sendo processado no STF e antes de ser intimado para as alegações finais, ele sai do mandato dele, né? Renuncia, acontece alguma coisa, tá? Acaba o mandato. O que vai acontecer com o processo? Vai descer, porque a instrução processual, a instrução probatória ainda não acabou. Beleza? Então, essa é a lógica. Então, vamos voltar aqui para o nosso slidezinho, tá? Então, se a instrução processual foi encerrada, o processo continua no STF. Se a instrução processual não foi encerrada, o processo vai para o juiz de primeira instância ou, eventualmente, um outro juiz que seja competente. Tá bom? A gente tinha que tratar o seguinte, né? A questão do corréu sem prerrogativa de foro e a súmula número 704 do STF, tá? São duas coisas importantíssimas. Beleza? Então, vamos lá. O corréu sem prerrogativa de foro, em regra, não vai ser julgado junto com quem tenha a prerrogativa de foro. Mas o STF já tem inúmeros julgados, inclusive já tem uma súmula que fala sobre esse assunto e fala o seguinte: se for necessário a instrução do processo, o STF pode muito bem, por conexão, puxar um corréu sem prerrogativa de foro para ser julgado junto com a autoridade que tem a prerrogativa de foro. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na súmula 704, que eu trouxe aqui no nosso slidezinho. Então, na súmula 704, coloca o seguinte, tá? Não viola as garantias do direito do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, o que eu estou dizendo aqui, basicamente? Em regra, o processo de alguém que tem a prerrogativa de foro não vai atrair o processo do corréu sem prerrogativa de foro. Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou metido num esquema com um deputado federal. Tá? Eu não tenho prerrogativa de foro, ele tem, porque ele é deputado federal.
não, em regra, né, a priori, o meu processo corre na primeira instância e o processo dele corre na STF. Beleza? Só que, se isso for interessante para a instrução processual, o STF pode me puxar, e aí eu vou ser julgado junto com ele. Tudo bem? Então, essa é uma questão. Então, súmula 704 vai tratar deste assunto. E eu tenho também, né, uma discussão que se colocou no STF e que é super relevante, que é o seguinte: existiam, às vezes, os casos em que o deputado fazia o seguinte: para ele não ser julgado no STF e não ter direito a recurso, né, porque o STF é a única instância. Se você perdeu no STF, meu amigo, acabou para você, tá? Então, o que acontecia? Tinha deputado que, por exemplo, renunciava ao mandato, tá bom? Para sair do STF. O que o STF também já tem entendimento? Se a renúncia for para fraudar a competência do STF, o STF, inclusive, pode manter o cara lá em cima, tá? Existe julgado nesse sentido. Né? E eu vou até puxar um gancho aqui para fazer uma explicação para vocês, né? Porque tem muita gente que acha que é muito absurdo esse negócio de foro por prerrogativa de função. Tá? Mas vamos entender o porquê que esse foro existe. É o seguinte, vocês vão de convir que um deputado federal, um senador, são pessoas com muito poder. Eles não são pessoas como eu, como você, como a maioria das pessoas. Tá? E eles também, em alguns casos, podem ser muito mais perseguidos do que eu ou você, porque eles estão ali no métier da política. Então, qual foi a lógica do Constituinte ao prever esse foro por prerrogativa de função? Foi justamente para tentar fazer com que esses parlamentares fossem menos perseguidos e, caso eles fossem processados, que eles fossem julgados por juízes de instâncias superiores, né? E para que você não tivesse determinadas pressões no juiz de primeira instância. Então, vamos lá. Vamos supor que um deputado federal, né, que tem um curral eleitoral no interior do Nordeste, tá? E ele vai ser, vamos supor que ele fosse julgado, que a competência fosse do juiz de primeira instância da vara única de uma cidadezinha do interior, de uma comarcazinha do interior. Vocês vão concordar que muito provavelmente esse deputado teria todas as possibilidades do mundo de fazer pressão política, pressão inclusive por meio de violência nesse juiz lá do interior. E outra coisa também poderia acontecer. Vamos supor que eu estou falando aí de um determinado deputado que é um cara tem umas visões um pouco diferentes aí e tem muita gente querendo que ele caia. Também poderia haver pressão de outros políticos no juiz para o juiz condenar o cara. Então, é uma faca de dois gumes. Serve para proteger o juiz e também, às vezes, para proteger o deputado, né, de pressões externas. Tudo bem? Existem várias propostas aí de reforma, né, vários modelos para você reformar o foro por prerrogativa de função. Uma proposta muito interessante foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso em diversas conferências que ele já fez. E ele fala o seguinte, ele considera que tem que ter um juiz de primeira instância em Brasília, porque em Brasília ele fica meio afastado, né, dos currais eleitorais, e ele seria um juiz de primeira instância da Justiça Federal e ele julgaria os parlamentares, todo mundo que devesse ter prerrogativa de foro. Né? Mas uma das propostas que estão mais em voga aí é você acabar completamente com o foro por prerrogativa de função para deputados federais, para senadores, para diversas autoridades, ministros de Estado, todo mundo não teria mais foro, né? E só a cúpula do poder do federal teria foro, né? Que seria o presidente da República, os presidentes das casas do Congresso Nacional, os ministros da STF, ministro da STJ, eventualmente. Tá? Então, não seria um negócio assim generalizado, como é hoje em dia. Hoje em dia tem foro, prerrogativa de função é uma coisa muito ampla. Tá? Então vamos voltar aqui. E vamos falar aqui, terminar as prerrogativas, né? Os parlamentares têm mais algumas prerrogativas. A partir da próxima aula a gente começa a falar dos impedimentos. Tudo bem? Então, eles têm, primeiro, identidade de retribuição pecuniária, tá? As casas do Congresso Nacional, né? Os senadores e os deputados eles têm a prerrogativa, o senador não pode ganhar mais do que o deputado não pode ganhar mais do que o senador, eles têm identidade aí de retribuição pecuniária, eles são isentos do serviço militar, tudo bem? Então, vamos aqui, deixa eu só compartilhar aqui a tela na Constituição. Então, em regra, eles são isentos, tá?
do serviço militar, ó, a incorporação às Forças Armadas depende de licença prévia da casa respectiva. A doutrina, inclusive, fala que é por maioria absoluta. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. E nós temos a garantia de manutenção das prerrogativas no estado de sítio e no estado de defesa. Tranquilo? Deixa eu compartilhar aqui a nossa Constituição. As imunidades, ou seja, as prerrogativas em geral, subsistirão durante o estado de sítio e só podem ser suspensas por voto de 2/3 da casa respectiva em relação a atos praticados fora do recinto do Congresso que sejam incompatíveis com a execução da medida, né, do estado de sítio. Tá bom? Beleza? Eu tinha falado também do estado de defesa, mas eu falei equivocadamente. Tá? Pois bem. Então, gente, olha, ficamos aqui com a aula de hoje. Tá? Tratamos aí do tema do foro prerrogativo de função. Terminamos aqui o Estatuto Congressista. Vocês viram até a razão de ser aí do foro prerrogativo de função. E eu queria agradecer, falar que se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, faz seu comentário, a gente costuma responder a todos os comentários e muito obrigado pelo seu acesso. Até o próximo vídeo. Um abraço.